recebê-los todos a mais esse FTH em Foco. Hoje muito especial, né? Foi um prazer muito grande, uma ideia de fazer alguma coisa um pouco diferente, de fazer esse especial. E para isso nós chamamos o professor Carlos Alberto Letizia Soares, que é doutorando em engenharia, mestre em engenharia de produção, especialista em administração de sistemas de informação e graduado em administração de empresas. Atualmente é professor da UF e professor convidado em diversas instituições de ensino superior em cursos de pós-graduação. Atua principalmente com os temas Seis Sigma, indicadores de desempenho, produtividade, estratégia, planejamento estratégico e inteligência de negócios. Para nós, aqui da FTH, é um motivo de grande orgulho que o professor Letizia esteja à frente do MBA da FTH e do núcleo de projetos da FTH e da sala mais simpática do terceiro andar, onde sempre tem música e cafezinho. Seja bem-vindo, Letizia. Eu quero apresentar agora a turismóloga Jéssica Siqueira, que é pós-graduanda do MBA em Gestão de Serviços com ênfase em eventos. Tem experiência na área de administração e turismo, coordena com muita competência o grupo de pesquisa e extensão Turismo e Hospitalidade Inclusiva da FTH e desenvolve projetos sociais no núcleo de projetos. Também é assistente administrativa da pós em Gestão de Serviços da FTH e desenvolve pesquisas e ações nas linhas de hospitalidade, acessibilidade e inclusão social. Também tem um blog adorável que se chama Cartas da Gigi. Quem quiser pode procurar, é com J-G-G-I, né? Eu de vez em quando curto. E um sorriso maravilhoso, na mesma sala do cafezinho. Letizia e Jéssica atuam no projeto Turismo e Inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual, do qual falaremos hoje. Que bom que você veio, Jéssica. Agora eu vou apresentar a professora Adriana Lima, que é nossa professora da FTH e grande responsável pelas comidas e bolos cheirosos e gostosos que os nossos alunos produzem. As fotos dos pratos ficam lindas e, como todo mundo gosta de comer, é natural que os alunos disputem muito uma vaga nas suas aulas, não é? A Adriana é nutricionista e também é gastrônoma. Ela é mestre em nutrição experimental pela USP, com a dissertação Estado Nutricional relativo ao zinco de crianças com síndrome de Down, da qual vamos falar hoje, né? Também ela é avaliadora de cursos superiores do MEC e tem experiência em coordenação de cursos. Além de tudo, é uma excelente amiga. Mas até hoje, a única coisa que ela cozinhou para mim foi um delicioso molho de tomate. Eu espero ganhar mais tortas, né? E é um grande prazer te receber aqui na FTH em Foco, Adriana. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos. Tem alunos calouros, isso é muito legal, né? Tem gente de fora, a presença do professora Laís, da nossa curadora, que a gente vai falar depois, das meninas. E a gente vai começar fazendo essas perguntas que tem a ver com turismo, inclusão, nutrição. Vamos desvendar um pouco desses mistérios, né? Essas inquietudes, medos que nós temos. Letizia, fala pra gente como é que começou o projeto Turismo e Inclusão de Pessoas com Deficiência Intelectual. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer e parabenizar a iniciativa, né, desse FTH em Foco, que tem como objetivo o compartilhamento, né, dos nossos trabalhos e dos nossos projetos. Eu acho que realmente nós precisamos dessa prática. Parabenizar você, Diana, pela condução assim, fantástica, né, com essa elegância que é necessária nesse tipo de proposta. Agradecer a presença dos alunos, agradecer a presença também da professora Cláudia, que em relação ao projeto de hospitalidade inclusiva é uma pessoa que tem contribuído sobremaneira, né, na proposta, na sustentação teórica de algumas questões, na condução de algumas questões mais ligadas
a posturas metodológicas, mas enfim, agradecer também, não está aqui presente, a professora Ana Paula Espolon, que nos ajudou também nas discussões iniciais do construto da questão da hospitalidade, se ela pode ou não ser inclusiva, se a hospitalidade é inclusiva por si só, enfim, algumas questões mais teóricas. E claro, também não posso deixar de agradecer, mas aí não é agradecer, ela não é parceira, né, ela é protagonista comigo, da Jéssica, que está comigo desde o início nesse projeto. Tem aqui o professor da FAETEC também, eu não vou citar o nome, porque eu confundo sempre o teu nome, é Alair, né? Alair. Tá vendo? Eu sabia que eu ia errar. Ok. E de todos os professores, nomeadamente da Sônia Mendes, que em breve estará aqui conosco, da FAETEC e da Fábio de Mel, que possibilitou a construção e o início desse projeto. Como ele começou? Bom, ele começa de uma angústia, né? Eu costumo dizer que um pesquisador é motivado pela curiosidade e pela angústia. No caso, as duas motivações elas surgiram de forma concomitante. Eu tive a oportunidade e a felicidade de ser convidado para ministrar um curso para os diretores da rede FAETEC. Nessa oportunidade eu conheci a professora e diretora Sônia Mendes, que me convidou para ser o seu orientador. Nesse processo, né, de orientação, as relações ficam mais fortificadas, no bom sentido ou no mal, né, obviamente, mas no caso foi no bom sentido, e a oportunidade de conhecer o trabalho da Fábio de Mel, que trabalha com esse tipo de jovens, me propiciou esse contato. Eu me sentia muito angustiado enquanto pessoa, não como profissional, em não saber lidar com eles, né? E essa angústia me motivou a me aproximar desse universo de forma bastante sofrida, porque eu realmente no início eu tinha muita dificuldade. Hoje um pouquinho menos, mas ainda tenho. Ou seja, eu fui aprender a conviver com esse tipo de pessoas que nós temos uma série de preconceitos, eles são isso, eles são aquilo, né? Nós temos ideias já pré-concebidas e quase todas, infelizmente, erradas a respeito deles. E eu tive essa oportunidade e agarrei essa oportunidade. E aí foi surgindo possibilidades junto à FPH, né? E nós conversamos o que eu poderia fazer enquanto profissional do turismo para auxiliar essas pessoas que têm tanta dificuldade em ter acesso ao lazer, as oportunidades básicas, dificuldades de locomoção, mobilidade, através da atividade turística. E aí começamos um projeto de extensão. Na verdade, ele começa como um projeto de extensão e depois, em função das dificuldades encontradas, a gente transforma esse projeto num projeto de pesquisa. E a coisa vai crescendo de uma forma que a gente não tem muito controle, né? A ideia era fazer um passeio, uma visita técnica, e as coisas vão acontecendo de maneira avassaladora. O pessoal está chegando ali, ó, a Sônia está chegando, o grupo está chegando, e as coisas vão acontecendo de uma forma muito forte, muito intensa. Hoje, por exemplo, nós estamos numa fase em que os projetos, né, nós temos um projeto de turismo militar, que a gente está conversando com o projeto de turismo militar. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui do meu lado um colaborador do projeto de turismo militar. Nós fomos ao Forte Copacabana exercitar mais uma vez a possibilidade de interação e de acessibilidade. Encontramos milhares de problemas. E aí o projeto ele se transforma, né? Nós estamos recebendo aqui alunos, professores que trabalham e que fazem parte do projeto, e vocês vão presenciar a experiência maravilhosa, conviver com eles. Bom, começou assim e hoje nós temos isso como uma atividade, né? Temos atividades de visitação e acompanhando as visitações, nós estamos com um projeto de pesquisa que o objetivo maior
propiciar que essa experiência seja de mais qualidade. Porque, infelizmente, né, como nós sabemos, os nossos atrativos turísticos, os nossos equipamentos turísticos e as pessoas que neles atuam não estão preparados. Independente da boa vontade, do receber, de exercitar a hospitalidade, falta capacitação técnica de verdade para que essa experiência seja uma experiência de qualidade. Em linhas gerais é isso. Não sei se a Jéssica quer complementar, não, mas eu acho que é isso, não sei se atendeu. Vamos aproveitar, dar as boas-vindas para o pessoal que está chegando agora, vieram de longe, né, que conseguiram chegar a tempo, e explicar um pouco o que é a Favo de Mel, né, fica dentro da FATEC, como é que é isso? Bom, aproveitando a oportunidade, né, acabou de chegar a diretora, aos alunos, professores, acredito talvez até alguns familiares, não tenho certeza. Eu não sei, Sônia, se você se sente à vontade agora, sem ter tempo nem de beber um copinho d'água, de falar rapidamente qual é o papel da Favo de Mel. Eu acho que eu poderia falar, mas eu acho assim que por propriedade, por direito, essa fala é sua. Tá? Você pode chegar aqui um pouquinho? Eu, enquanto isso, apresento a professora Sônia Mendes, FATEC, Favo de Mel, diretora da escola. Pode ser? Boa tarde a todos. A Escola Especial Favo de Mel hoje é um centro de educação profissional voltado a pessoas com deficiência intelectual. Nós já existimos dentro da rede FATEC há 20 anos, somos subordinados à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas desde 2013 realizamos um trabalho de formação profissional com esses sujeitos. Na grande parte eles são adultos, jovens e adultos. Nós temos aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência, nós temos a oportunidade de nos formarmos profissionalmente em diferentes unidades, seja no campo técnico, de formação inicial continuada, mas esses indivíduos não possuem esse espaço. Então é a primeira escola pública voltada para esse fim. Hoje nós temos diferentes cursos e eles avançaram no programa pedagógico da escola. Hoje eles realizam um trabalho de autogerenciamento e autodefensoria. E desde 2013, essa semente foi plantada junto ao professor Carlos Lidice, a Jéssica, tantos outros profissionais na área de turismo e hotelaria e ainda acadêmicos. Surgiram nessas questões que o professor colocou, né? Como esses espaços do nosso Rio de Janeiro estão voltados para o atendimento das pessoas com deficiência. E mais ainda, qual seria o campo também de ação laboral desses indivíduos nesses lugares, né? E aí a gente vem realizando diferentes trabalhos. Gostaria de ressaltar aqui já as pesquisas científicas que surgiram dentro da faculdade, né? Hoje nós já temos dissertações, monografia, dissertação de mestrado, falando dessa área. Então, nós entendemos que nós estamos cumprindo o nosso papel na sociedade. Temos vários alunos hoje já incluídos em algumas redes e algumas empresas, como Outback, McDonald's, Habib's, Drogarias Raia, onde eles já estão trabalhando. Temos aprendizes na SEDAI, hoje já é um total de 20 aprendizes. Temos alguns alunos aqui que passaram por essa experiência. Nossa aluna Priscila hoje veio direto do trabalho para cá para prestigiar o nosso evento. Então, assim, é importante a gente ressaltar a relevância dessa integração, né? Faculdade, universidade e os espaços de formação profissional. Obrigado, Sônia. Obrigada, Sônia. Parabéns pelo trabalho e seja muito bem-vinda. Eu queria lembrar que o objetivo do FTH em Foco é divulgar as pesquisas, né, que são feitas dentro da nossa faculdade de turismo e hotelaria, principalmente. Por isso que eu chamei essa edição, que é a última desse ano, de uma edição muito especial, porque a gente quis trazer não só os trabalhos de pesquisa, mas os trabalhos de extensão e os trabalhos que interagem para fora da faculdade. E falando em pesquisa, cada um entra nesse mundo da pesquisa por causa de um objetivo diferente. Então, eu vou perguntar aqui para a Jéssica, como é que começou esse teu envolvimento com esse projeto de extensão e depois com a pesquisa? Primeiramente, obrigada, professora Diana, pelo convite.
Na verdade, o meu interesse pelo tema, ele se deu de uma forma muito pessoal. Eu tenho um filho de um primo meu, que ele tem deficiência intelectual, e então esse tema sempre me chamou muita atenção durante a faculdade. E ainda como aluna da graduação e voluntária da monitoria do professor Lidízia, eu fui convidada por ele para estar ajudando na organização do Salão Estadual do Turismo, que aconteceu em 2013 aqui em Niterói. E aí, dentro dessa organização, surgiu a ideia da gente estar fazendo uma atividade de inclusão dentro do Salão Estadual. E aí foi a primeira atividade do projeto, a gente trouxe os alunos da Favo de Mel para cá, para o salão. Eles visitaram o espaço onde estava acontecendo o Salão Estadual do Turismo, e depois nós fizemos, junto com a Nel Tour, uma visitação até o Forte de Fortaleza de Santa Cruz, aqui em Niterói. A partir desse momento, veio a ideia da gente criar o projeto de extensão. A gente viu que ali poderia estar fazendo algumas atividades, né, que seriam importantes e estar levando o nosso conhecimento para a comunidade. E aí surgiu o projeto, e aí o professor Lidízia me convidou para ajudar na coordenação desse projeto. E desde 2013 é o que eu tenho feito, eu tenho coordenado esse projeto. Então agora me resta perguntar para a Adriana, né? Conta como é que surgiu a ideia de trabalhar com a síndrome de Down, Adriana. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, Diana. Né? Acho que é um prazer estar aqui e falar sobre inclusão, síndrome de Down. Realmente o ser humano ele é preconceituoso, é natural dele, né, ser preconceituoso, e nós assim, eu nunca pensei em trabalhar com síndrome de Down. Nós recebemos um convite, na verdade um pedido. Eu estava na faculdade de farmácia, como a professora Diana falou, eu tenho formação em gastronomia e nutrição, mas o meu mestrado, meu doutorado que eu não terminei foi na farmácia da Universidade de São Paulo. E nós estávamos no laboratório e o Hospital do Coração nos convidou para trabalhar com síndrome de Down, né? Porque eles percebiam que tinham vários problemas resultantes da nutrição, né? Então, assim, a síndrome de Down, na verdade, ela é uma normalidade genética, né, causada por um gene, né, uma superexpressão de um gene localizado no cromossomo 21. Né? A gente pode dizer que é uma trissomia, a gente pode dizer também que é uma superexpressão, mas esse gene, na verdade, não é um gene, são 3 genes. Existem mais de 250 genes localizados nessa banda do cromossomo 21. E esse gene, esses 3 genes, né, se está triplicado, eles se tornam 6. E aí acontece uma série de anormalidades, não só do ponto de vista, por exemplo, as pessoas pensam assim, a síndrome de Down só tem problema intelectual, né, comprometimento intelectual, uma deficiência intelectual, mas não. Tem vários problemas também de saúde, né, que as pessoas desconhecem muitas vezes, né. Então, basicamente foi isso, né? Foi esse o motivo, porque eles viram que havia uma explicação, né? Em relação a vários problemas de saúde que eles apresentavam, né? Por que no Hospital do Coração? Por que o Hospital do Coração teve grande interesse de trabalhar com síndrome de Down? Porque eles têm cardiopatia congênita, né? 50% da população que tem síndrome de Down apresenta cardiopatia congênita. Nós temos 4 cavidades no coração e existem os buracos. Então, tem que ser feito um tratamento, e normalmente o tratamento é cirúrgico nos primeiros anos de vida, talvez no primeiro ano, né, seja necessário. E aí, dali para frente, né, a criança ela vai apresentar vários comprometimentos em relação à alimentação também, e também ao estado nutricional. Mas eu vou esperar a professora Diana fazer as perguntas aos poucos, né, porque são muitas informações do ponto de vista médico mesmo, né, enfim. Tinha uma curiosidade sobre as estatísticas no Brasil, né? Como é que é isso? O que o IBGE conta?
Por que a síndrome de Down ela tem tanta importância e tanto impacto na nossa vida? Porque ela é uma alteração cromossômica mais presente. Dentre todas as alterações, anormalidades cromossômicas, genéticas, a síndrome de Down é mais presente. Nós temos, assim, segundo os dados, 300 mil pessoas no Brasil, né? Segundo o IBGE, nasce entre 1 a 800 nascimentos. Uma pessoa com síndrome de Down entre 800 nascimentos. Mas isso varia também de local para local. A literatura fala 1 para 700, 1 para 600, mas no Brasil é 1 para 800. Ou seja, é muito. Mas é claro que também depende da idade, né? Então, assim, qual que é a explicação da síndrome de Down? Qual que é a razão? Existem vários fatores etiológicos, né, causais, que tentam explicar o motivo, mas não chegou assim a uma conclusão. Existem, é claro, fatores que explicam melhor isso, né, que, por exemplo, o envelhecimento do óvulo, mas também tem o envelhecimento do espermatozoide, né? Mas o do óvulo é o que mais explica, que mais parece ser a explicação da síndrome de Down. Então, significa que quanto mais velha for a mulher e mais velho for o homem, mais probabilidade existe dessa mudança, né, genética acontecer. Qual é o objetivo da sua pesquisa com síndrome de Down e nutrição, Adriana? Existem várias alterações, como eu falei, né? Só que os genes que são responsáveis pela trissomia, eles produzem várias proteínas. Algumas proteínas, elas são interessantes. Por exemplo, existe uma proteína que se chama superóxido de dismutase. Cobre, zinco, superóxido de dismutase. É uma proteína, tá? É uma enzima. Qual que é a contribuição dela para o nosso organismo? Todos nós temos essa enzima, ok? Essa enzima, ela é antioxidante. Alguém já ouviu falar sobre isso? Antioxidante? Nós temos um balanço, né? Um equilíbrio bioquímico. E toda vez que nós temos, por exemplo, mais pró-oxidativos, vamos ter problemas de saúde. Uma grande probabilidade de envelhecimento e uma grande probabilidade de ter doenças degenerativas, né? Como, por exemplo, câncer, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares. Entretanto, o que acontece? Com a trissomia, com o material cromossômico a mais, com genes aumentados, superexpressados, aumenta a superóxido de dismutase na síndrome de Down. E essa enzima, ao invés de ser antioxidante na síndrome de Down, ela se torna pró-oxidativa. Ou seja, por quê? Porque essa enzima, ela produz muito peróxido de hidrogênio, né? São termos muito complicados, né? Mas esse peróxido de hidrogênio, ele é totalmente tóxico. Ao invés de produzir, ele ser antioxidante, ele se torna pró-oxidativo. Então, por isso que pessoas que têm síndrome de Down, apesar de que a medicina avançou, eles têm mais probabilidade de ter determinadas doenças, né? Por exemplo, Alzheimer, após 49 anos de idade, a probabilidade de ter Alzheimer é muito grande, uma oxidação dos tecidos, né, cerebrais. Então, o que nós queríamos medir? Nós queríamos medir os níveis de nutrientes no síndrome de Down, principalmente zinco, porque a enzima se chama cobre, zinco, superóxido, dismutase. Ok? Mas existem outras enzimas antioxidantes também. E quais foram os resultados obtidos com essa pesquisa? A gente percebeu, ao medir, nós medimos a bioquímica desses indivíduos, né? Então, assim, sangue e urina e alimentação. E nós comparamos com o grupo controle para verificar se eles iriam a mais, a menos, ou se eles tinham algum comprometimento, porque essa enzima ela depende de zinco. O que a gente percebeu? Que eles têm um estado nutricional totalmente diferenciado. Se a gente entender quais são as funções do zinco, a gente vai perceber quais são os comprometimentos clínicos também que o síndrome de Down tem, né? Então, por exemplo, o síndrome de Down tem problemas imunológicos. Eles tendem a ter problemas de infecções, mesmo de alergia, mesmo, por exemplo, doença celíaca, né? É aquela que restringiu o glúten. Eles têm problemas de hipotireoidismo, ok? Eles têm problemas de crescimento e de desenvolvimento, ou seja, o zinco, ele contribui para essas funções, né? Como o zinco, a gente
tentou verificar como é que estava o estado de zinco nessas crianças, né? Eram crianças até então, era de 4 a 11 anos. E a gente percebeu que o zinco estava totalmente alterado. Ele estava diminuído no plasma, né, que é uma parte do sangue. Ele estava aumentado no eritrócito por causa da superoxidismutase. E ele estava baixo também na urina, né? Então a gente percebeu que a gente avaliou com outros dados, né? Então, por exemplo, com a antropometria, com a altura da criança, com o peso da criança, a gente percebeu que a síndrome de Down, a curva de crescimento é totalmente alterada. Por exemplo, crianças síndrome de Down, elas são menores do que as crianças sem síndrome de Down, né? Elas são menores, por elas serem menores, elas tendem a ter mais peso. E existe também o problema de hipotireoidismo que pode acontecer, né? Um hipotireoidismo subclínico. Então, a gente percebeu que a nutrição tem muito a ver com o tratamento e com a saúde global da síndrome de Down. Então, não só o zinco, mas também outros elementos são bastante importantes, né? Basicamente isso. Adriana, você já falou sobre o estado nutricional, então, né, que não é semelhante, né, de todo mundo. E isso foi um grande avanço já, né, a partir desse princípio para continuar a pesquisa. Então, de que forma a alimentação ela pode contribuir para minimizar as alterações que a síndrome pode causar à saúde? Então, a gente sabe que eles têm baixa estatura em relação a um público que não tem síndrome de Down. Então, a gente tem que tomar cuidado com o peso deles, porque eles tendem a ter sobrepeso ou obesidade, certo? Então, eles têm também hipotonia muscular. Eles são mais lentos, por exemplo, para mastigar, né? Então, você tem que tomar cuidado com o excesso de energia que eles consomem, ok? Isso é um problema, né? Então, assim, mas se bem monitorado, não há problema nenhum, né? Então, em relação à energia, não pode comer muito, né? Esse é um cuidado, né? Um outro cuidado é o excesso de carboidrato. A gente sabe que o excesso de carboidrato ele pode promover o aumento de peso, né? Então, é uma outra mudança que acontece na síndrome Down que a gente tem que monitorar também, né? Eles tendem, pelo fato de ter hipotonia, eles têm obstipação intestinal, ou seja, significa que precisa ter uma mudança alimentar em relação ao consumo, né? Então a alimentação tem que ser rica em vegetais, em frutas, em sucos, evitar alimentos muito assim pobres em fibras, né? Beber bastante líquido, tentar consumir alimentos integrais, isso é muito importante, né? E em relação, por exemplo, à proteína, em relação ao carboidrato, mesmo ao lipídio, né, que são macronutrientes que fornecem energia, esses você não tem mudança, né? É só monitorar. Por exemplo, sabe-se que eles têm que ter um peso compatível à estatura, porque a estatura é menor em comparação à curva de crescimento de uma pessoa sem a síndrome de Down. Em relação aos micronutrientes, eles podem estar totalmente alterados, né? Então, por exemplo, tem redução, eles têm um quadro chamado de hipozinsemia, ou seja, pouco zinco. Tem que ter algumas mudanças alimentares em relação ao zinco, né? Aí vocês me perguntam assim, nossa, professora, onde a gente encontra zinco? O zinco, ele está assim, bastante pulverizado na nossa alimentação, através, por exemplo, de proteínas. Alimentos que têm proteína têm zinco. Ostras, elas são muito ricas em zinco, só que ninguém consome muita ostra, né? É muito difícil a gente consumir ostra, né? Muito embora a gente more numa região litorânea. Então, ostra é bastante rico, mas bastante rica mesmo, leguminosa de uma maneira geral, cereais e algumas frutas oleaginosas como castanhas, nozes, são bastante ricas em zinco, né? Existem outros nutrientes que são bastante importantes, porque como eles têm excesso de oxidação, eles têm uma pró-oxidação excessiva por causa da formação de superoxidismutase, de peróxido de hidrogênio, você tem que cuidar de uma alimentação rica em antioxidantes. Então, por exemplo,
oferecer bastante selênio. Aonde temos selênio? Frutas oleaginosas, tem bastante selênio. Castanha do Pará, comer uma castanha do Pará, 2 castanhas no máximo, é suficiente para atender a recomendação, né? Além do selênio e vitamina C, né, a nossa ingestão, que a gente precisa, seria 70 miligramas por dia de um adulto, ok? Então, é óbvio que, às vezes, com a alimentação, você não consegue, né? Se você comer errado. Por isso que a alimentação ela tem que ser bem regradinha, né? Então, tem que consumir alimentos crus, não cozidos. De preferência, porque você consegue consumir a vitamina C. A vitamina C ela é extremamente volátil. Então, com o ar, com o calor, ela se perde, né? Se você fizer um suco, você deixar aberto aqui, essa vitamina C ela vai se perder. Ela é extremamente volátil. Em pouco tempo, você já não tem mais vitamina C. Então, se você quer, por exemplo, receber vitamina C e ela se tornar antioxidante, para você evitar, por exemplo, retardar o envelhecimento ou doenças cardiovasculares ou diabetes mellitus ou outros problemas degenerativos, você tem que, por exemplo, consumir a vitamina C na hora, ok? E para você ingerir 70 mg não é muito. Ou seja, em relação às vitaminas e os minerais, a necessidade do síndrome de Down, da pessoa que tem síndrome de Down, é a mesma que uma pessoa sem a síndrome de Down, ok? Só que o que não pode acontecer é um abandono em relação à alimentação, principalmente em relação a esses elementos. Então tem que sim consumir vegetais, frutas, né? Então ricas em selênio. Eles têm deficiência de B12, olha só. Vitamina B12 ela é chamada de cobalamina, né? Ela está presente em alimentos de origem animal. Alimentos de origem vegetal você não encontra vitamina B12, exceto as algas. Algas marinhas têm vitamina B12, mas ninguém come alga, né? É muito difícil. Então, é importante então, se consumir alguma fonte de origem animal. Imagina a pessoa que é vegetariana. Então tem que ter suplementação mesmo, ok? Tem que ter suplementação medicamentosa. Então eu citei alguns nutrientes que têm que ser monitorados durante a alimentação deles, ok? É basicamente isso, eu acho que eu tentei resumir. Agora a Adriana falou algumas palavras da moda, né? A suplementação está bem na moda. Explica pra gente qual é a diferença entre alimentação, complementação e suplementação. Lembrando que isso vale para todos nós, né? Alimentação é o fornecimento de alimentos. Todo alimento tem nutrientes. Então, na verdade, é o fornecimento de nutrientes através dos alimentos, conforme a necessidade do organismo, ok? É claro que as necessidades elas variam de gênero para gênero, sexo para sexo, de pessoa para pessoa, de estado fisiológico, também de idade para idade, enfim, tem muitos fatores intervenientes em relação à necessidade, né? Eu vou falar bem devagarzinho para a gente tentar entender. A complementação é quando você não consegue receber pela alimentação a sua necessidade, ok? Então, por exemplo, imagine que a tua necessidade de ferro seja 8 miligramas e você não consegue receber isso pela alimentação. Você precisa de uma complementação, ok? Imagine que você receba 4 miligramas, precisa de uma complementação alimentar ou uma complementação nutricional. A suplementação, ela é além da sua necessidade. Então, vamos dizer, o ferro, você precisa de 8 miligramas. Entretanto, você quer por uma necessidade. Você tem um objetivo em relação ao aumento de ferro. Então, você quer aumentar o ferro, você recebe mais. Então, você recebe 18 miligramas de ferro. Tá? Apesar de que, tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Porque todo nutriente ingerido em excesso, ele pode se tornar pró-oxidativo. Lembra que a gente comentou? O organismo tem um balanço, né? A liberação de espécie reativa de oxigênio acontece toda hora. Já ouviu falar de radicais livres? É chamado de eros, né? Alguns eros, eles liberam radicais livres. E toda vez que há uma liberação excessiva disso, você faz do teu organismo um desequilíbrio. Então você fala assim, eu vou consumir bastante proteína, bastante energia e vou consumir bastante zinco. Cuidado.
Porque tudo que em excesso, que não é monitorado, pode se tornar pró-oxidativo. E tudo que é além da necessidade, ele pode prejudicar na absorção de outro nutriente. Por exemplo, eu receber ferro como suplemento, eu posso prejudicar a absorção de zinco, de cálcio, de magnésio e manganês, que são divalentes, né? São nutrientes que são absorvidos pelo mesmo sítio de absorção no intestino. Então, a alimentação, parece que a gente sabe, mas assim, tem coisas que a gente acaba excedendo, ou a gente está aquém daquilo que a gente realmente precisa. Então, basicamente, eu acho que eu respondi, né? Adriana, a suplementação, ela tem que ser feita com medicamento, pode ser feita com o próprio alimento. E depois eu queria que você desse dicas sobre alimentação e de suplementação, especificamente para a síndrome de Down. Eu acho que toda pessoa tem que passar por um nutricionista ou por um médico, né? Para saber como ele come, né? Seja com síndrome de Down, seja sem síndrome de Down, né? Para verificar se existe um equilíbrio. Veja bem, uma pessoa que leva isso muito a sério, né? Que considera esse protocolo muito a sério, ele vai fazer cálculos de alimentação. Ele não vai simplesmente orientar sem fazer o cálculo do que a pessoa se alimenta, né? Síndrome de Down, baseado em tudo que a gente comentou, de todo o contexto clínico e as alterações que acontecem na síndrome de Down, esse sim tem que ter a obrigação de passar por um profissional que consiga calcular essa alimentação dele para verificar se é necessário a complementação, a suplementação. Porque às vezes a pessoa ela é inapetente, ela não come aquilo que é necessário, que ela precisa, né? Às vezes ela come além do necessário e aí ela precisa ter a alimentação um pouco limitada, né, ou controlada, né? Então, assim, hoje estão se falando muito em suplementação para a síndrome de Down. É um assunto bem interessante, porque assim, cada vez mais estão se descobrindo mais coisas. Por exemplo, a suplementação de zinco, a suplementação de selênio, a suplementação de antioxidante e de outros compostos podem retardar muitos problemas de saúde na síndrome de Down. Isso é um fato, mas nenhum médico sabe o quanto há de superexpressão daquele gene. Então, assim, a gente sabe que aquela pessoa tem superexpressão de um gene, mas ele não sabe se essa superexpressão ela é parcial ou total. Aí é necessário fazer exames bioquímicos bastante profundos no plasma, no eritrócito, que são parâmetros bastante significativos, bastante usuais, né? E na urina, para verificar realmente como é que é o estado nutricional em relação ao zinco, ao selênio, ao cobre, ao manganês, ao magnésio, ao ferro, enfim, as vitaminas do complexo B, B12, B6, B2, B1. Então, para depois haver realmente com segurança a suplementação, né? Existem vários exames, né? Já ouviram falar de exame de cabelo? Vou fazer exame de cabelo, vou no ortomolecular para avaliar o estado nutricional. O cabelo é o pior parâmetro que tem para avaliar o estado nutricional, né? Até porque ele está muito exposto a mudanças climáticas, a tinta de cabelo, a shampoo, a condicionador. Então é o pior parâmetro. Então tem que tomar muito cuidado também com essas escolhas, né? Basicamente é isso também. Obrigada, Adriana. Então a Adriana não nos colocou todos no regime, ainda bem, né? Eu tava com medo dela dizer que a gente só pudesse comer alface. Mas não, a gente pode comer tudo, né? Jéssica, quais foram os primeiros problemas encontrados com o desenvolvimento do projeto lá no início? Eu acho que assim, os principais desafios, o primeiro desafio que a gente teve foi relacionado ao conhecimento. Porque, na verdade, a gente não tinha conceito nenhum, a gente não tinha estudado sobre as pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, na verdade, a gente não tinha um conhecimento sobre como tratá-los, né? Então, a gente foi aprendendo isso na prática, né? E aí, com isso também surgiu a vontade e a necessidade da gente fazer o grupo de pesquisa. E
outros desafios que nós tivemos foi relacionado ao próprio tratamento e à própria recepção nos atrativos turísticos em relação a essas pessoas. A gente teve um caso, né, quando a gente foi para o Cristo Redentor, tinham alguns alunos da Favo de Mel que com problemas de mobilidade, com mobilidade reduzida, e a gente pediu, né, para o funcionário se poderia utilizar o elevador. E a resposta foi que não, porque o elevador era só para pessoas com deficiência. Aí a gente tentou explicar, né? Não, mas eles são pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência intelectual, mas são pessoas com deficiência e tem problemas de mobilidade reduzida. E não, a gente não pôde utilizar o elevador. E aí tivemos que subir escada, que escada é sempre um desafio em toda visitação. No Forte mesmo, a gente teve esse problema. A gente foi no Forte semana passada, no Forte de Copacabana, e a gente teve esse problema porque o elevador não estava funcionando, estava em manutenção. E subir escada é sempre um desafio, eles ficam cansados, o tempo deles é diferente do nosso, né? E fora os problemas de mobilidade também que alguns possuem. Então acho que o tratamento e o receber essas pessoas foi o principal desafio que a gente teve no início e a gente tem até hoje, na verdade, nos atrativos turísticos. Eu queria fazer uma complementação só no sentido de a própria fala da professora Adriana mostra a complexidade do trato de sair para essas visitações, né? Nós temos que ter percepções. Você falou do percentual com problemas de cardiopatia. Essa cardiopatia ela vai afetar na capacidade de resistência, né? Então, como a gente discutia lá no início, nós precisávamos conhecer mais essa realidade, porque não basta só a boa intenção, né? A boa intenção e a motivação é interessante, mas o nosso trabalho aqui é um trabalho mais acadêmico de adequação, entendimento, e a gente percebe que o projeto de pesquisa ele se fortalece no sentido de que cada experiência, não é? Aquela visitação com uma série de observações empíricas, né? Que os próprios pesquisadores até de outro projeto vieram nos dar o feedback, é muito importante, porque tem a questão, as pessoas pensam, a questão da acessibilidade passa pela proposta arquitetônica. Gente, é muito mais do que isso, né? Tem o tempo de visitação, tem a própria alimentação tem que ser adequada. A gente percebe que na visitação do Forte estava um calor muito grande, então tem uma série de variáveis que são exógenas, a gente não tem controle, mas a gente tem que saber lidar para que essa experiência ela seja plena e correta. Então, é interessante, eu queria já aproveitar, senão eu esqueço, convidar a professora Adriana para se juntar ao projeto e nos assessorar, né, Sônia, ao grupo, nessa visão, que foi fantástica. Tá vendo? Nós estamos sempre juntos e não sabemos os detalhes. Eu acho que só com a sua fala o projeto já valeu a pena estar aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho. Um dos nossos objetivos é esse, né? Se conhecer melhor. Agora, falando em conhecer melhor, eu acho que eu vou explicar um pouco mais, né? Para quem ainda não entendeu, o trabalho, esse começa com um trabalho de extensão universitária e que consiste em levar grupos para passeios turísticos, né? Eu vou fazer umas perguntas disso, mas então vamos considerar que esse pessoal está saindo para passear, né? A princípio, e acaba que encontra muitas dificuldades e engrandece enormemente as pesquisas acadêmicas, e isso muda a vida de todo mundo, né? Então, dentro de um grupo que sai a passeio, a princípio, com essa ideia de turismo, qual seria o número ideal de pessoas por acompanhante, pela experiência de vocês, Jéssica? Na verdade, assim, a gente não chegou ainda num número ideal, né? A gente ainda está trabalhando para entender melhor qual seria esse número. Mas hoje a gente tenta trabalhar com um pesquisador para cada 5 alunos da FAV, né?
Eu acho que tem dado certo, mas ainda não é o número ideal. A gente precisaria de mais pesquisadores e voluntários para estar atingindo o ideal. Jéssica, vocês ainda não fizeram viagens com pernoite, né? Existe intenção? Quais seriam os principais desafios, Jéssica ou Lidívia? Então, na verdade, vontade a gente tem, né? Mas o medo, eu acredito que seja maior, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com o tempo deles, né? O tempo de visitação a cada atrativo, ele acaba sendo menor do que o Lidízia ou qualquer outra pessoa de repente poderia fazer, né? Então, eu acho que essa é uma das questões em relação a fazer uma viagem com pernoite. A gente teria que trabalhar melhor em cima do tempo de visitação, do tempo de viagem, né? Eu acho que é um desafio que o professor vai complementar. Na verdade, eu acho até que se nós tivéssemos mais tempo, a Sônia podia explicar melhor. É uma conjunção de variáveis e fatores que torna essa visitação mais demorada, mais complicada, né? Tem níveis também de deficiência, né? E alguns a gente percebe que tem uma facilidade. Então, como é que eu vou fazer um projeto de viagem onde eu tenho esse grupo com subgrupos, com expectativas e cenários diferentes? Então, é muito complexo. Então, nós precisamos ter mais domínio do assunto e nos sentirmos mais fortalecidos, né, para que possamos avançar. Eu sei, por exemplo, que eles adorariam ir à praia, né? Tem a gente faz a pesquisa, né? Eles falam, a praia aparece lá, está sempre entre os top 5, né? Como a gente fala. Mas assim, eu veto sempre. Eu fico apavorado, eu fico com medo, né? Porque eu já tenho um pouco de medo, né, de ir à praia, daquela coisa de correndo, enfim. Então tem uma série de variáveis que a gente fica receoso, né? A gente quer fazer um trabalho de sustentação, baseado em teorias, em pesquisas, para inclusive avançar, né? A gente quer dar oportunidades no projeto de extensão, mas ao mesmo tempo a gente quer aprender com eles, né? Para que as próximas gerações tenham mais qualidade de vida. O objetivo no fundo é esse, né? Mas enfim, estamos aprendendo, vamos avançar. Falando nisso, como é que esse projeto que começa com extensão vira pesquisa, Lidívia? Bom, é como eu falei, né? A necessidade e os erros cometidos, apesar de toda a boa vontade de todo mundo, nos fez, né, nos provocou essa reunião, fechamos as portas, fizemos uma avaliação e nisso eu volto a falar da professora Cláudia Moraes. Ela foi muito importante nesse papel, na tentativa e no início mesmo de sistematizar o projeto de pesquisa. Então, mais uma vez eu agradeço à professora Cláudia e aí sentamos com a FATEC, né? Eu tenho que perguntar à FATEC o que a gente pode fazer, o que o projeto tem que redirecionar. E fizemos uma série de ações, mas que em linhas gerais passamos a conversar mais, dialogar mais. Nós professores e pesquisadores do projeto, fizemos uma certa, eu chamaria, imersão, né, em algumas atividades na Favo de Mel, com uma série de professores explicando em cada um em sua área, né, quais são as características, o que poderíamos desenvolver em termos de projeto pedagógico e ações externas, e colocamos uma estagiária lá para entender esse processo e nos passar também de forma sistematizada, e de alguma forma também levamos, né, para a Favo de Mel professores, eu mesmo, a professora Cláudia, Jéssica, fomos lá diversas vezes falar sobre atividade turística e explicar qual era o nosso objetivo do ponto de vista de turismo, né? Não é só levá-los para passear, claro, é levá-los para passear, dar mais qualidade, mas como a gente depois percebeu, era um instrumento do autogerenciamento deles, que era muito importante, que estava como uma premissa, né, do projeto pedagógico da Favo de Mel. Mas isso depois de muita discussão e aprendizado, né?
não sai assim, né? Muita reunião, muita tarde quebrando a cabeça, mas juntando proposta pedagógica do autogerenciamento com a nossa aluna que ficou lá 10 meses fazendo esse estágio para entender o programa de autogerenciamento e trazer para nós, profissionais do turismo. E aí a coisa está evoluindo, nós estamos evoluindo do ponto de vista de dar um feedback aos atrativos, né, turísticos, né? Nós vamos a um atrativo e o objetivo é perceber as dificuldades que foram encontradas, sistematizar e dar um feedback ao atrativo. E do ponto de vista deles, a gente também ouvi-los, né? E aí tem 1000 e tantos desdobramentos, né? Quem quiser chegar será super bem-vindo. Mas hoje ele é um projeto de pesquisa muito baseado nas nossas vivências de campo. Tá? Esse trabalho ele gerou um artigo Hospitalidade Inclusiva, construção de um novo conceito por meio de uma percepção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Tanto esse trabalho quanto o trabalho da Adriana foi postado um link pelo Felipe, então quem tiver interesse só ir na página da FTH em Foco vai encontrar os 2 trabalhos lá. Mas qual foi o objetivo dessa pesquisa, Lidize e Jéssica, do artigo? O principal objetivo do artigo ele era provocar um debate a respeito da hospitalidade inclusiva. Se esse termo, na verdade, ele existe ou não. Então, esse era o principal objetivo do artigo. Complementando, de novo, eu gostaria de fazer uma referência à professora Ana Paula Spolon. Ela, na época, né, como uma das especialistas, né, uma das maiores especialistas no país, na área, nos deu um suporte, né, inclusive na construção desse artigo. E mais do que discutir, né, a questão da hospitalidade, era entender, né, se a necessidade de um aporte teórico para o processo de inclusão na visão de hospitalidade. E nós tivemos na ocasião também a oportunidade de ter o professor Camargo aqui no nosso grupo de pesquisa, e a discussão ela quase que se desmoronou, né, porque ele, de uma simplicidade brilhante, né, todas as pessoas muito cultas e muito brilhantes são muito simples, né? E ela, de uma forma muito simples, ele disse assim: não existe hospitalidade se ela não for inclusiva, né? Então, na verdade, esse debate teórico, a partir dessa verdade quase inquestionável, né, ele se desfez. Mas, por outro lado, nós mantivemos a questão da hospitalidade para, num misto de bandeira, levantar para alertar que existe um grupo de pessoas ali que precisam ter um tratamento diferenciado para que essa hospitalidade aconteça. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente está discutindo aqui não são as boas ações, são ações corretas, né? Não é no sentido de que é óbvio que nós vamos discutir sempre a questão da hospitalidade de forma transversal. Mas aqui, o que está se discutindo nesse grupo de pesquisa é como aumentar o autogerenciamento, a autonomia desses indivíduos e como nós, através do turismo, com uma pequena parcela, né, podemos contribuir para esse autogerenciamento e essa autonomia. É isso, na verdade, que a gente está fazendo. E qual foi a metodologia utilizada na pesquisa? Nós utilizamos principalmente a metodologia de observação. A gente utilizou também de pesquisa bibliográfica, mas principalmente a gente pegou as atividades que a gente havia feito de 2013 a 2015 e todas as pesquisas que a gente havia feito em relação a essas atividades. E então foi mais ou menos isso. A gente foi de observação e de bibliográfica.
É um trabalho que eu recomendo, vale a pena ser lido. Nem todos os trabalhos têm tanto fôlego assim, esses dois têm, né? São 4 anos de pesquisa de um lado e muitos anos de pesquisa e experiência de outro. Mas, para não deixar a gente com muita curiosidade, vocês podiam contar um pouquinho os principais resultados, né? Então, os principais resultados que a gente teve foi, primeiro, a gente observou que, diferente das pessoas com deficiência física, onde as barreiras arquitetônicas são os principais desafios, né? E o que tem que ser desmontado para poder atendê-los melhor, na deficiência intelectual, o principal desafio são as barreiras atitudinais, que são relacionadas à hospitalidade, que é o bem receber, né? O como tratar, o como conversar com essas pessoas. Então, esse foi a principal discussão assim, que a gente conseguiu obter através desse artigo. A gente, na época do artigo, a gente chegou a pensar num resultado como abertura para a discussão de que realmente existia a hospitalidade inclusiva, e após isso a gente viu que, na verdade, não, né? Na verdade, a hospitalidade ela é inclusiva por si só e não existe, na verdade, o termo hospitalidade inclusiva, né? Uma coisa que eu acho interessante também apontar como ações futuras, isso obviamente se a parceria se mantiver, né, e eu espero que ela continue. Nós estamos num processo agora que eu considero um processo de transição na metodologia da pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Nós, principalmente com o apoio da Cláudia, nós estamos tentando agora pensar num processo metodológico em que a gente possa mensurar, né, passar do aspecto qualitativo para o quantitativo também, para verificar o impacto dessas ações ao longo desses anos. Mas isso também nos remete a uma série de questões metodológicas que têm que ser resolvidas. Mas até agora nossos trabalhos são mais qualitativos, né? Mas enfim, a gente agora está pensando, o grupo está debatendo muito como é que a gente vai trabalhar isso numa percepção quantitativa, mas isso é um pouco mais complexo, mas estamos caminhando. Existem alguns resultados que também são significativos, que a gente traz como retorno da própria comunidade, né, do próprio público, que nós estamos atendendo a questão da legislação pública, da Lei Brasileira de Inclusão de 2017, que já fala de ações voltadas para a inclusão junto à questão da hospitalidade do turismo. Então, já que em 2017 uma lei já está preocupada em disseminar esse tipo de ação, nós já temos desde 2013, né, essas ações pensadas. E uma outra questão é favorecer o próprio programa curricular, porque quando se fala de autogerenciamento de adultos com pessoas com deficiência, nós não temos escolas, nós não temos instituições, nem matrizes que sirvam como exemplo. Então isso tudo está sendo construído, e onde o turismo e a hospitalidade estão fazendo parte, são componentes desse currículo. Então estão fazendo com que os nossos professores estejam discutindo a respeito do tema, os alunos percebam a importância de, quando eles estão num ambiente como esse, de se preocuparem em ficarem atentos à questão da acessibilidade para o próprio indivíduo, né, e dar essa voz a esses sujeitos também é algo bastante original e eu queria reforçar. Bom, a Adriana deu dicas de alimentação, então eu também quero dicas de atitudes, de ações que nós podemos ter no dia a dia para lidar com um perfil de pessoas com deficiência intelectual dentro do turismo. Eu não sei se eu vou quebrar o que estava combinado, mas assim, já que nós temos a especialista aqui da área, eu acho que a Sônia pode fazer essa fala, se vocês todos concordarem. Uma coisa só de uma forma introdutória é que a gente tem que estar atento, né? O projeto me fez algumas reflexões. Não basta boas intenções, né? A gente às vezes começa um projeto
E esse projeto faz isso, me fez refletir muito isso. Nós estávamos cheios de boas intenções unidas, nós fizemos tanta besteira. Nós tínhamos tantas ideias já preconcebidas e erradas, equivocadas, que eu acho que passou a ser um dos objetivos do projeto, elucidar a sociedade de uma forma geral sobre percepções extremamente erradas e equivocadas desse público. Então, Sônia, pode dar uma palhinha para a gente? Se eu pudesse falar de 2 dicas importantes, uma é nunca infantilizar essas pessoas. Né? No nosso caso, nós estamos falando de um público de jovens e adultos. Então, são jovens e adultos, a gente precisa partir do pressuposto que a questão orgânica, bioquímica, emocional, social, relacional, nós não estamos falando de crianças, né? Nós estamos falando de jovens que têm suas opiniões, que sabem, às vezes, o que querem, o que sentem, porém não têm a oportunidade de expressar. Então, dar essa oportunidade, né? É o que a gente tem preconizado. E uma outra situação que é significativa também é que de deficiência nós já estamos acostumados e até cansados. Nós estamos trabalhando no paradigma atual de funcionalidades, de verificar aquilo que eles podem, qual é o potencial desses indivíduos. Então, na relação com a hospitalidade, e eu deixo mesmo a sementinha de, eu acho, uma questão de pernoite, nós precisamos nos trabalhar mais do que eles. Então, a gente também tem uma terceira dica, né? A questão da inclusão, perpassa por cada um está aqui, conhecer um pouco mais quem são eles, quais são os potenciais, quais são as funcionalidades, o que eles conseguem, para aí sim a gente começar a ter um norte. Perfeito, Sônia, obrigado. Antes da gente fazer o projeto, a gente sempre conversa, né? E a Jéssica me contou uma coisa engraçada que ela não contou aqui. Conta como é que foi o passeio, que todo mundo queria tirar foto com o grupo e o grupo ficou mais importante que o atrativo turístico. Isso aconteceu também no Cristo Redentor. A gente chegou, um grupo de 20 alunos da Favo de Mel. Chegamos com esse grupo, subimos o Cristo, e aí quando chegamos no atrativo, os turistas que lá estavam quiseram tirar fotos com eles, né, acharam incrível aquele grupo de pessoas diferentes e queriam tirar fotos, e o grupo acabou se tornando mais atrativo do que o próprio atrativo. Isso também vale para dica, né? Esse tipo de coisa assusta, ninguém quer ser tratado, diferentes somos todos, ainda bem. Mas esse tipo de coisa, ninguém quer ser tratado assim, né? Então, a gente precisa tornar as coisas mais naturais, mais fáceis. Tudo que é bonito é fácil, né? Tudo que é profundo é simples. E o que fica aqui dessa conversa que a gente teve hoje é que, de certa forma, existe uma carência por mais pesquisas, né? Com públicos com deficiência intelectual, pelas respostas de vocês. Então eu lanço aqui para vocês, por que vocês acham que a deficiência intelectual ainda não foi foco de tantos estudos quanto deveria? Começar? A equipe médica, né, a academia acha que por ser uma doença genética, então não tem jeito. Mas ao contrário, hoje eles estão encontrando vários tratamentos, mesmo de suplementação, que podem contribuir muito para o desenvolvimento cerebral e ter resultados bastante satisfatórios com a suplementação nutricional, né? Só que isso realmente tem que ser feito com cuidado, né? Como eu acabei de comentar, porque a equipe médica não sabe o quanto superexpressado está esses genes, né? E vejam que esses genes não são responsáveis só por essa proteína que eu comentei, são por outras proteínas também, né? São 250 genes localizados num único cromossomo. Então, por que não tem mais investimentos? Sabemos que a síndrome de Down é a doença genética mais comum no nosso meio, né? Entretanto, justamente por saber que é uma doença genética, por isso que não há investimento em pesquisa, né? Mas existem estudos realmente que estão dizendo ao contrário, que pode realmente haver um desempenho cerebral muito melhor
com a suplementação nutricional? Bom, da minha parte, em termos de pesquisa, eu acredito que no segmento do turismo, talvez porque nós ainda estamos no turismo sistematizando as grandes áreas do turismo de massa e não tivemos assim tanto tempo ou pesquisadores interessados. De qualquer forma, existem trabalhos já falando sobre isso, mas talvez seja o que a professora Sônia falou, talvez a pesquisa tenha que ser mais direcionada, pensando mais nas funcionalidades do que nas deficiências. Pesquisas existem, são poucas, né? No Brasil, pesquisa é vista como despesa e não como investimento, mas, infelizmente, acho que estamos no caminho certo. Acho que podemos ir por esse caminho, pensar mais as funcionalidades existentes, mas um dos objetivos desse projeto é esse, levantar a bandeira e incomodar, no bom sentido, a academia. Olha, precisamos realmente entender mais para propor soluções baseadas no entendimento e, lógico, nas funcionalidades que estão ali. E esse é o nosso trabalho, um dos objetivos é esse. Mas precisa sim, sem dúvida alguma. Eu sinto também que falamos muito sobre interdisciplinaridade, falamos de transdisciplinaridade, mas a verdade é que as nossas pesquisas, às vezes, elas vão dentro das caixinhas das suas áreas de conhecimento, que acomodam muitos pesquisadores. Então, assim, eu vejo que uma das dificuldades é essa. Toda pessoa, todo profissional, todos nós que trabalhamos com pessoas com deficiência, sabemos a relevância das redes de apoio. Então, o quanto é importante eu entender junto com a medicina, junto com a engenharia, junto com o turismo, junto com a educação, junto com a saúde, enfim. Então, eu vejo que esse também é um fator que nos torna relevante e torna essa tarde também importante. Eu pude aprender um pouco mais sobre nutrição e eu sei que muitos familiares, professores, os próprios alunos puderam aprender. Então, assim, o diferente traz já transformação. Quando nós estamos juntos, produzimos mais. Só rapidinho, claro, Cláudia, você deve. Eu só queria fazer uma observação que eu acho interessante. Eu sou adepto da transdisciplinariedade, mas ela é muito difícil de se fazer na prática. Eu só queria fazer uma ressalva que nós estamos aqui com um pesquisador que é um dos líderes do grupo de pesquisa de turismo militar, ao qual eu tenho a honra e a satisfação de trabalhar, e ele teve na visitação do Forte Copacabana. Não é? É importante essa visão. Ele foi para lá com outro olhar, não é? Um olhar diferente de como aquele espaço militar estava ou não preparado. O olhar da professora Adriana, com a experiência acumulada de um belíssimo trabalho na área de nutrição, e a gente precisa fazer esse conhecimento circular para que a visitação aconteça de maneira apropriada, porque ele sabe, como especialista de turismo militar, como adequar aquele espaço. Entretanto, nós precisamos do conhecimento sistematizado da professora Adriana da área nutricional para não cometermos mais as gafes que cometemos quando fomos no Jardim Botânico, né? E demos o lanche dentro do ônibus, né? Foi uma beleza, né? Metade vomitou, passou mal, né? Boas intenções, não é? Belíssimas, mas a gente não se recomenda, né? Enfim, essa transdisciplinaridade ela é muito difícil de acontecer, mas eu acho que hoje à tarde eu estou muito feliz porque espontaneamente ela está acontecendo. Nós temos um professor, um especialista na área de turismo militar, uma nutricionista, uma gastrônoma, enfim, discutindo a questão da inclusão. E temos uma historiadora, uma turismóloga. Ela é muita coisa, sou seu fã. Queria só complementar, né, porque a pergunta que você faz, trazendo para o turismo. É bem mais fácil você pesquisar qualquer outro tipo de deficiência, né, que a pessoa tenha, como uma deficiência física. Nós temos uma produção enorme, né? A gente pergunta qual é a dificuldade. Porque quando você trabalha com a deficiência intelectual, cada pessoa tem uma forma diferente. É difícil de você procurar achar padrões. Então, para as pessoas, trabalhar com padrões é muito mais fácil. Elas acabam
Sônia esteve conosco, eu lhe disse, tivemos o prazer de orientar 2 trabalhos agora recentemente, e justamente o que a gente descobriu nos 2 trabalhos, que eu já sabia, mas a pesquisa confirma, que é a dificuldade de você tem 20 pessoas, cada uma num estágio diferente de percepção, e para que as questões turísticas sejam trabalhadas, eles gostam de trabalhar, a gente podia dizer, de baseada, né? Então, por exemplo, é mais fácil arrumar para cegos uma forma de eles caminharem para que um monte de gente caminhe. Agora, para eu fazer um trabalho de receber alguém, eu vou ter que fazer grupos muito pequenos, eu vou ter que trabalhar de uma maneira muito mais trabalhosa, né? E é aí que eu acho que o turismo peca. Então, hoje, quando a gente fala de visitações, que acho que aí no projeto da inclusão, da hospitalidade inclusiva, era o principal foco, né? Ela passa por essa dificuldade e a gente precisa de muita pesquisa, até porque a gente não sabe como sair dessa situação. De verdade, como é que a gente faz, né? Nós não temos como criar uma coisa massiva e, ao mesmo tempo, também nós não temos... Então, existem programas, projetos que tratam disso nas visitações, mas eles nunca vão conseguir atender a todos da maneira... Então, cada um é preparado. No exemplo que a gente teve, cada visita que é realizada, o museu estuda, prepara e trabalha. Então, ele não é massificado. Para cada grupo, ele prepara segundo aquele grupo. Quem está disposto a fazer isso, né? Então, é um investimento muito grande da instituição cultural, da instituição ambiental, que for receber esse tipo de pessoas. Então, muitas vezes a gente discute se é para turista ou se é para morador. Quer dizer, as dúvidas que a gente tem. Porque para morador e para escolar é mais fácil. Agora, como é que eu vou fazer com um turista que eu nunca vi, que eu não conheço, que ele vai chegar na minha cidade? Como é que eu vou... Então, assim, não sei, para mim o grande desafio, de verdade, a Sônia sabe disso, né? De tudo isso, não é que a gente vá procurar, a gente tem que saber mais, mas como você tratar com as instituições que recebem o turismo? Sejam elas museus, sejam elas... Nós estamos falando principalmente do nosso projeto, no sentido de, mesmo o Exército cuidando tão bem do Forte de Copacabana, ele tem algum trabalho específico? Tem gente preparada lá dentro? Como funciona? Ele vai ter tempo para isso? Para pegar cada grupo? Qual o número de visitantes que ele recebe hoje? Quantos desses visitantes são pessoas que precisariam de uma atenção especial? Né? Como que abriria isso? Então, assim, acho que as pesquisas, aqui no Rio, elas nem caminharam ainda. Nós estamos engatinhando na área turística. Pelo menos foi o que a gente descobriu no levantamento desses 2 dados, desses TCCs, que ainda são só TCCs. Né? Então, não sei. Para mim, eu ainda acho que nós não podemos parar, porque se fala muito das outras deficiências. Mas a intelectual, no turismo, ela está no Rio, ela está muito longe. Vou aproveitar o link para convidar todos os nossos alunos a se engajarem nessas pesquisas. O núcleo está aberto, a sala é simpática, as pessoas são ainda mais simpáticas. Então, vocês são muito bem-vindos, tá? Eu queria encerrar falando que hoje nós entrevistamos aqui os professores Adriana, Lidízia, a Jéssica. Ainda bem que veio mais gente, chegou Sônia a tempo, chegou Cláudia, que a gente não esperava, e que é um prazer ver que o FTH em Foco está crescendo. Essa é a última edição desse ano, mas vocês vão receber os convites para os próximos. Voltaremos ano que vem, com muito prazer, discutindo mais outros temas interessantes. Hoje falamos sobre turismo e nutrição e inclusão, especificamente, né, com deficiência intelectual. Existem outras, né? Até existe um dado muito interessante que eu estive lendo, que da Organização Mundial de Saúde, que 1 em cada 11 pessoas no mundo, em média, tiveram ou terão algum tipo de necessidade especial. E vamos lembrar que uma mulher grávida, ela tem algumas necessidades de espaço maior que a de outra pessoa, que qualquer um pode de repente cair, quebrar uma perna e se ver com dificuldade de locomoção. Então é muito triste quando a gente ainda pensa
que somos nós e os outros, eu e eles, né? Nós somos um corpo social inteiro, então a inclusão já é por si só um pouco desconfortável, porque na verdade não é isso. Deveria ser tratar com carinho a nós mesmos, enquanto corpo social, respeitando as diferenças que temos, né? E é importante esses trabalhos para que a gente conheça essas diferenças. Sem conhecer, a gente não consegue respeitar, não sabe o que fazer, né? Muito obrigada pelo trabalho de vocês, eu realmente fico emocionada em trabalhar com gente tão especial. Muito obrigada pelo carinho dos alunos, dos convidados que vieram. E a gente aproveita para convidar para a abertura da exposição Cartografias, Outros Olhares. É uma exposição muito especial, que foi fruto de parte desse trabalho, né? A gente estava com a curadora aqui, a exposição é no 3º andar do Bloco H, no hall. Tá linda, super moderna, high-tech, né? Então, a gente convida todo mundo para já seguir para lá com a gente. A proposta, né, dessa exposição está voltada ao processo de fazer com que os alunos que participaram do projeto do qual conversamos experienciassem, por meio do processo de tirar fotos, o passeio ao Forte de Copacabana, interagindo com a paisagem. A curadoria, como eu falei, né, foi feita pela historiadora de arte Ana Elisa Claro Dias, que era aquela moça simpática que estava aqui no início, né, e saiu, tenho certeza, para organizar tudo lindo para a gente. Vocês estão especialmente convidados e nós agradecemos também os professores João, que chegou a tempo, a professor Marcelo, que sempre empresta algumas coisas para a gente, nesse caso foi o microfone, a Thelma, os estagiários Claíssa e Felipe, que não estão aqui. Lembro aos alunos que se inscreveram na agenda acadêmica para darem seu nome para a Ingrid, que está aqui, para a Luana, para a Luísa ou para a Kimberly. Aproveitamos para agradecer o apoio de todas elas também. Nessa edição, nós contamos com o apoio da UniTV, que vem nos prestigiando e engrandecendo o nosso trabalho sempre, do Bizu Bizu, que é sempre o nosso parceiro. E gostaríamos de agradecer muito pela parceria e dizer que em breve todos receberão o link da gravação desse evento, o link da UniTV, para assistir, curtir e compartilhar. Eu também vou aproveitar para convidar todos vocês para outro evento que chama Diálogos Contemporâneos, dia 6 às 18 horas, então é fácil, porque daqui a pouco dia 6 às 6, né? O evento é uma mesa redonda com vários professores convidados e vamos falar sobre temas emergentes a partir do livro Admirável Mundo Novo. Os alunos devem entregar um resumo na secretaria, os nossos alunos da FTH, né? Para a Adriana ou para a Márcia, para ganharem 3 ingressos, para virem e para trazerem convidados, né? Mas a gente vai dar alguns ingressos para os primeiros alunos nossos que vieram aqui hoje. Eram 3, mas me disseram que chegaram 5 todos ao mesmo tempo. Então os 5 primeiros alunos podem procurar a Ingrid, que estão ganhando esse ingresso lindo aqui para o Diálogos Contemporâneos. A gente espera todos vocês lá. E de novo, muito obrigada pela presença.